Eu já recebi muito isso dos alunos. Cálculo é difícil demais. Aí eu não entendo o que o professor fala na faculdade. Eu sou burro demais para entender essa matéria. A minha base, eu não consigo entender porque minha base é muito fraca. Aí eu pego o livro e não consigo fazer nada, não entendo os exemplos. Isso acontece com você? Cálculo é muito difícil. Cálculo é difícil mesmo. Você está na faculdade. É difícil mesmo. É difícil para todo mundo. Agora, o que eu posso dizer para facilitar a sua vida? Como que você torna algo difícil fácil? Você tem que encontrar um método de estudo que funcione para você. O índice de reprovação em cálculo é muito alto, né? Você já conhece alguém que foi reprovado em cálculo? Normalmente o pessoal fala, é comum tomar um pau em cálculo. Ainda mais no cálculo 1, né? Aquela transição do colégio para a faculdade. É muito comum o pessoal ser reprovado no cálculo 1. Mas por que o índice de reprovação é muito alto? Porque as pessoas continuam usando métodos tradicionais para resolver o exercício. Tá todo mundo tomando pau em cálculo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. O que você tem que fazer? Algo diferente do que tá todo mundo fazendo. Isso é meio óbvio, né? Se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, você tem que esperar que você vai ser reprovado em cálculo mesmo. Você está usando as mesmas técnicas que eles. Começa a fazer algo diferente. Eu já ajudei mais 300 alunos a passar em cálculo de primeira. O meu método não é o método convencional que você vê nos livros que o professor de faculdade vai ensinar. Eu uso um método diferente. Eu já ajudei mais 300 alunos a passar em cálculo de primeira. Então, assim, se você quiser mudar essa rotina de reprovação em cálculo, você tem que mudar o seu método de estudo. O que eu gosto de fazer com a matéria de cálculo é o seguinte. Você tem que cálculo 1. Ok? O cálculo 1 é muito difícil, a matéria é grande demais. É muita coisa. O que você faz? Divide ele em 3. Você tem limites, você tem as derivadas e você tem as integrais. Cálculo é difícil. Mas se você focar só em limites, ficou mais fácil. Você não precisa de pensar em derivadas integrais mais. Você vai focar só em limites. Agora, o limite está muito difícil. Não estou entendendo o limite. Pega o limite e encontra os padrões do limite. Tem limite no gráfico. Tem um limite fundamental trigonométrico. Tem o teorema do confronto. Tem a regra de L'Hopital. Tem o limite com x tendendo ao infinito. Tem a derivada na definição. Tem vários tipos. Pega um tipo só. Por exemplo, regra de L'Hopital. Cálculo é difícil demais. Mas se você estudar só a regra de L'Hopital, vai ser mais fácil do que estudar a matéria de limites toda. Nada é difícil, que tudo que é muito difícil pode ser subdividido em etapas mais simples. Então, essa técnica você pode usar para qualquer matéria. Está difícil demais? Subdivide em tarefas mais simples. Se a regra de L'Hopital está difícil, pega o L'Hopital, aí você põe tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Estuda só o L'Hopital do caso 1. Te garanto, se você estudar só o L'Hopital do caso 1, você consegue entender, ainda vai achar fácil. É assim que você transforma o cálculo numa matéria simples. E não fica... Ó, você estudou o L'Hopital do caso 1. Aí depois você pega lá o teorema do confronto. Aí depois você faz um exercício de integrais. Aí depois você vê uma revisão de derivadas. Aí fica difícil estudar, né, gente? Me ajuda aí. Você tem que focar num padrão específico. O que acontece nas faculdades e nos livros? Eles passam lista de exercícios. E nessa lista tem vários tipos misturados. Se você mistura os tipos, seu cérebro não consegue fixar a matéria e você não passa em cálculo de primeira. Então, o que eu recomendo? Escolha uma matéria. Tá difícil? Divide em vários padrões. Pega um padrão. Tá difícil? Divide em vários padrões. Pega um padrão. Faz vários exercícios desse padrão. Agora, o problema
é que você não acha uma lista de exercícios só com aquele padrão. Primeiro porque esse padrão não existe. É uma coisa, esses padrões do cálculo, é uma coisa que eu criei. Você não acha em livro. Então você não vai achar uma lista só com aquele padrão. Tá? Esse é o ideal. É essa técnica de estudo que faz você passar em cálculo de primeira.